Oi, nerd! Bom, hoje nesse vídeo eu vou falar sobre O Médico Monstro, que é o livro que eu dei pra você, né? Que você leu e que você não lembrou de merda nenhuma do que você leu desse livro aqui. Que ele é muito clássico pra você, pra sua capacidade mental conseguir memorizar isso aqui, né? Enfim, mas antes, né, obviamente, como eu faço em todo vídeo desse canal aqui, que já tem vários vídeos, mas esse aqui não é o primeiro. Eu primeiro falo sobre a relação que eu tive com você, a de amizade, antes de falar do livro. E no caso, obviamente aqui, né, para esse vídeo é muito necessário eu também falar das coisas que ocorreram antes de a gente se virar amigo, né, claro, muito necessário isso. Bom, primeiramente, devo dizer sobre duas garotas, as quais aqui irei me referir a Juliana do De Noite para a sua sobrinha, que aliás é curioso isso, né? Porque você tem uma sobrinha que estuda com você e que tem quase a mesma idade que você. E ela ainda assim é sua sobrinha. Curioso isso. E Juliana Bond para a outra. Bom, basicamente um dia, né, a Juliana Bond e a Juliana do De Noite vieram até mim perguntar o meu nome. E elas me perguntaram meu nome porque elas disseram que tinha uma amiga delas que estava afim de mim. Elas queriam saber meu nome para poder, enfim, fazer o encontro dos dois. Que no caso essa amiga era Dulcineia. E passado o dia lá, acho que foi na sexta-feira que elas me pediram, perguntaram meu nome, né? Aí passado os dias até segunda-feira, eu e Dulcineia nos encontramos. E bom, só não me foi muito atraente. Só digo isso sobre Dulcineia. E nada mais. E também, né, além de Juliana Bond, Juliana do De Noite e do Cineia, também conheci mais duas amigas, junto com essas três. Que era uma menina lá que usava máscara e óculos, que eu não lembro o nome, nem de verdade, então nem vou me dar o trabalho de inventar um nome aqui. E também outra menina lá que era chamada Carlita, que no caso era a menina mais bonita, lá dentre as cinco, e também era mais baixinha. Pra você ver, né, que os melhores perfumes estão nos melhores... Cara, eu falei tudo errado. Os melhores perfumes estão nos menores frascos. E bom, foi conhecendo-as, né, que eu conheci a você também. Inclusive, acho que eu lembro do dia que eu tive a primeira conversa com você, que foi, a gente saiu da escola, lá do portão, aí depois foi pro outro lado da rua. E elas estavam lá. E depois parece que elas saíram, sei lá, e ficou só eu e você. Ou você já estava lá, e depois elas vieram, não lembro direito. Mas só sei que aí a gente conversou sobre alguma merda lá que eu não sei se lembra o que foi alguma coisa de nerd, né? Obviamente, eu acho. Sei lá, do Batman, do Flash, qualquer merda assim. Que a gente teve a nossa primeira conversa. Que foi uma conversa bem bosta, porque não produziu nada, basicamente. As melhores amizades começam do jeito mais merda de todos. Ninguém nunca falou isso antes, mas eu tô falando isso agora. E, né, no início eu não me interessava nem um pouco em falar com você, até porque tinha as outras garotas lá, né, cara? Garotas perto de um nerd não tem nem como, né? Eu me interessava muito mais em falar com elas do que com você. Até que depois, aí a nossa amizade começou a florar mais, em outro momento, que eu vou explicar mais nesse vídeo. Bom, eu e a Juliana tínhamos meio que um ritual a fazer durante as semanas todas que nós éramos amigos. Eu dei um spoiler, né? Éramos amigos. Que no caso era que toda segunda-feira nós nos encontrávamos lá na sala 5, que era a sala onde eu ia estudar, sala 5 ou 7, não lembro. Acho que era a sala 5, a sala do ar-condicionado, sabe? E onde nós íamos nos encontrar e elas tinham aula geralmente na sala 8, que era um pouco mais na frente. E aí elas, ao invés de irem direto para a sala 8, iam para a sala 5 lá ficar comigo e conversar comigo. Inclusive, algumas amigas minhas nessa época diziam que elas eram atacantes, que estavam afim de mim. Enfim, eu não sei. Aí, e tínhamos esse ritual sobre isso aí, conversamos. E depois, né, nos outros dias da semana, caramba, nos outros momentos da semana, eu que ia lá até elas conversar com elas. E a gente ia nisso assim, desse jeito. E Dulcineia, ela geralmente chegava em mim mesmo. Seja na sala de aula, seja no WhatsApp, enfim, ela gostava de conversar comigo, né? Porque ela tava afim de mim, claro. E ela também conversava bastante comigo, então sobre várias coisas. Ela gostava muito de mexer no meu cabelo, inclusive. Eu adorava ficar assim, pegando meu cabelo e tal. E eu também gostava, eu gosto de pegar no meu cabelo. Acho, sei lá, satisfatório. E eu não lembro muito bem do que eu e do cinema conversávamos, né? Mas, enfim, vou citar aqui algumas coisas que eu lembro agora e vai aí agora as coisas. Eu lembro que no WhatsApp eu perguntei para ela qual era o livro favorito dela e das amigas dela. E deixa eu ver aqui. Eu lembro que o de Juliana Bond, ela falou que era um livro lá dos irmãos Winchester,
daqueles irmãos lá daquela série gigantesca que acabou, pelo que eu sei, com um dos personagens morrendo com um prego enferrujado. Que eu tomei esse spoiler aí. Eu sei que um deles morreu com um prego enferrujado e acabou a série. Que bosta de final, pelo que eu ouvi falar. E o livro deles, né, que lançou um livro sobre essa série, é o livro favorito da Juliana Bond. Da Juliana do The Noite, pelo que eu vi ela me dizer, na real ela disse dois. Ela disse que um era Tomie, que ela era fã do Junji Ito, que nem eu. Também sou fã do Junji Ito, tenho vários mangás do Junji Ito, e ela falou que o mangá do Junji Ito dela favorito era Tomie. E também ela falou lá do livro favorito dela, que eu não lembro agora qual é. Mas enfim, Tomie, então pra mim Tomie é o livro favorito dela. Também tinha lá a Carlita, que o livro favorito dela era Carrie, a Estranha. Carrie, quer dizer. Carrie a Estranha, do Stephen King. Que na real não é meu livro favorito dela, porque na real ela não leu esse livro. Ela só viu o filme antigo lá, ela soube que esse filme derivou do livro, e aí ela falou, nossa, que livro foda, mesmo sem ter lido o livro lá. E é isso. Enfim, inclusive eu vou recomendar esse livro aqui pra você, quando chegar nas recomendações. Eu li esse livro com a intenção de falar sobre esse livro com ela, inclusive, eu lembro. Porque, né, Carlita não tinha muita interação com ela, quase nenhuma. E como eu falei, era mais bonita. Aí eu tive interesse em falar com ela. Só que eu não sabia que assunto começar. Uma das minhas intenções em ler o livro Carrie foi isso, foi querer falar com ela sobre isso. Só que aí quando chegou lá na hora, ela não tinha lido o livro. Aí eu fiquei, caralho, porra, que merda. Mas enfim, valeu a pena porque o livro Carrie é um livro muito bom. Da amiga que usava máscara, mesmo sem estar com o coronavírus, e que usava óculos, eu não lembro qual era o livro favorito dela. E também não lembro qual era o livro favorito de Dulcinea. Eu perguntei isso pra ela, só que eu não lembro qual era o que ela respondeu. Eu perguntei pra ela e ela respondeu sobre dos outros também, mas eu não lembrei o que ela falou. Eu só lembrei o que ela falou das outras. Incrível. E bom, agora eu vou falar aqui uma coisa meio íntima, que eu não sei se é cabível de processo, espero que não. Que ela, mas é curioso isso, que ela, num dado momento, falou lá que tinha vontade de me botar num porão, me jogar num porão assim, de prisioneiro, e, e deixar só eu com comida suficiente para sobreviver e com os livros lá. Ou seja, ela falou que tinha vontade de me deixar no porão. E isso, curiosamente, já foi falado antes ou depois por outra menina que estava afim de mim. No caso, as duas falaram que tinha vontade de me jogar no porão. Eu falei isso, acho que não foi nessa, acho que do cinema foi a primeira. Aí depois veio uma segunda. E aí, enfim. E aí eu falei isso com essa segunda. Eu falei, nada, é porque você tem cara de quem gosta de ser trancado no porão. Incrível. Inclusive, os livros que ela falou que ia me deixar lá no porão para eu ler, ela citou lá o Manifesto do Partido Comunista, do Karl Marx, que é esse aqui. Ó, a mágica da edição, incrível. Que é esse daqui que eu já li. Nessa época que eu tava com ela, eu já li esse livro aqui. E ela falou, inclusive, que depois que eu falei que li esse livro aqui, ela falou que eu era pra casar. Bom, eu não sei o que ela entendeu com eu dizendo que eu já li esse livro aqui, porque eu não sou comunista, né? Nem nada desse tipo. Aí talvez ela fosse, eu não sei. Enfim. E ela falou que eu era pra casar porque eu li esse livro aqui. Bom, eu não falei nada sobre isso, eu não falei que eu não era comunista pra ela, porque, sei lá, foda-se. Mas no caso, talvez ela fosse, eu não sei. Enfim, tá aqui o Marx e o Engels. E, né, como eu falei antes, ela adorava ficar mexendo no meu cabelo toda hora. Adorava pegar assim, esfregar meu cabelo, pentear com os dedos, meu cabelo, e isso fez com que um monte de gente por aí ficasse pensando que a gente namorava. E no caso, não, né? Eu nunca namorei com ela, nada desse tipo, porque, como eu falei, ela não me era atraente. E eu expliquei isso melhor no livro não, no vídeo sobre minhas paixões amorosas, que deixa aí no canal, aí pra você ver, ó. Já pegando mais alguma view aí, ó. Pra você ver o que que eu quero dizer com atraente. Fica aí no meu canal, tá aí no meu canal o vídeo sobre minhas paixões amorosas, que explico isso melhor. Ó, fazendo jabá aqui. Bom, e no caso isso não me incomodava não, tá? Não me incomodava. Não me incomodava. Eu não gostava nem desgostava, né? Mas não me incomodava, e na real, no caso, eu até gostava disso porque ela continuava pegando meu cabelo, né? Eu gosto que façam cafuné em mim, no meu cabelo, então eu não me importava com isso nem um pouco. E bem, eu realmente não me lembro de mais nada assim de relevante ou de marcante que ficou entre nós enquanto nesse meio tempo. Só lembro agora do, entre aspas, fim. No caso foi que num dia ela me anunciou
que, que iria viajar, se mudar para Goiás, estado de Goiás, do nada. E com isso, né, com desespero, entre aspas, sobre essa mudança repentina, eu entreguei a ela, né, um livro, que igual eu te entreguei também um livro. Eu entreguei esse livro aqui para ela, que é um livro que eu, no caso não é esse, né, porque esse aqui tá comigo, o que eu dei para ela tá com ela. Que é esse livro aqui, que é um livro infantil, que eu tinha esse costume de pegar livros infantis, pintar o corte assim, também pintar as ilustrações, que eu tenho aqui ilustrações pintadas aqui, ó, aqui, ó. Ilustração, eu pego, essa aqui era preto e branco, eu pintei. Eu tinha esse costume, né, de fazer, pegar os livros infantis que eu tenho aqui, ó, desses, assim, da escola, que no caso, esses aqui são livros infantis que minha mãe pegou de uma escola que ela trabalhava antes, que iam ser jogados fora. Aí minha mãe pegou os livros que iam ser jogados fora e ficou para ela, e para mim também, né, e tal. E aí eu tinha esse costume de pegar esses livros infantis, pintar as ilustrações e dar para os outros. E no caso, no seu caso, né, foi o Médico Monstro, que não foi ilustrações, foi lá as figurinhas de cada capítulo. Se você for ver lá no seu livro, caso esteja inteiro ainda, que eu não sei se você já, sei lá, comeu o seu livro, não sei o que você fez com o seu livro. Se você olhar lá, cada vez que o capítulo passa, mais um elementozinho ali daquela mesinha de laboratório lá, tá com uma coisinha mais pintada. Até ficar os 10 coisas lá pintadas certinho. Deu até que certo, curiosamente deu certinho lá, 10 coisinhas para pintar naquela mesa de laboratório. Inclusive, deixo aqui uma curiosidade já antecipada, que antes da... eu também pretendia dar um livrinho infantil, tipo esse daqui, ó. Eu pretendia dar um livrinho infantil para as duas Julianas. Um livrinho infantil pintado. Que era um assim, ó. No caso, esse daqui não tá pintado completamente, mas esse daqui tá. Aqui, ó. Um livrinho, ó, com todas as ilustrações. Não dá pra ver, não dá pra ver nada assim, né? Um livrinho com todas as ilustrações, ó. Porra, é impossível aqui fazer assim. Ó, pera aí, aqui no começo ainda, ó, assim, ó. Ilustrações pintadinhas, ó, coloridas e tal. Todos, eu já tinha até feito um livro assim, ó. Esse aqui só tá com uma cor. Eu já tinha até feito um desses livros assim, pintado completamente um desses livros. Eu tava querendo dar uns dois livros para os dois ao mesmo tempo. Não queria dar para um e depois dar para outro. Num momento diferente. Eu tava querendo fazer dois. Aí no caso, já dando spoiler, meio que meio que a amizade entre eu e ela morreu enquanto estava no meio do processo de pintar um livro. Tipo, já tinha feito, já tava mais ou menos assim. Já tinha feito isso aqui completo, um desse aqui completo e esse aqui tava na metade. E aí não dei para nenhum livro, dei para outras pessoas, as quais eu valorizo mais. Porque continuaram sendo minhas amigas. Bom, voltando aqui, né, ao Goiás, antes dela definitivamente ir embora, né, se mudar, a gente meio que teve uma conversa final sobre. Uma conversa final de nossa amizade. Que foi uma conversa bem normal mesmo. Não foi nada demais assim, foi só de despedida, bem o que se esperaria de uma conversa entre os amigos que estão se despedindo. Mas rolou algo curioso nessa conversa, porque enquanto eu conversava lá com Dulcineia, eu conseguia ver as duas Julianas. A gente ficou num ângulo assim, né? Eu fiquei nesse ângulo aqui, ela ficou aqui, e aí lá do outro lado, lá pro fundo, eu acho, eu consegui ver as duas Julianas assim, né? Espiando pela porta da sala. Assim, espiando, nós dois lá conversando. E isso me encucou, né? Aí eu fui lá ter com elas para saber porque elas estavam espiando a gente. E bem, eu fui lá ter com elas e perguntei por que elas estavam fazendo aquilo, mas elas falaram nada, 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 nada. E aí Dulcineia falou para elas: não foi dessa vez. E aí eu falei: como assim dessa vez? Dessa vez o quê? Elas falaram: nada, nada, nada. E no caso, eu não percebi isso na hora, né? Não percebi isso na hora. Mas eu acho que foi o seguinte: ela, Dulcineia, ficou com a expectativa, né? Com um sonho, com um desejo de ter um episódio em que nós iríamos se beijar na boca. E aí ela contou esse desejo, né? Sei lá, essa realização, esse sonho aí, ou algo assim, para as amigas. Ela falou que pretendia fazer isso, ou algo do tipo. E aí as amigas ficaram lá super curiosas, né? As Julianas ficaram lá todas curiosas, querendo ver aquele momento, né? Que não aconteceu no caso. E elas ficaram lá espiando, não querendo perder o momento que aquilo acontecer. E aí não ocorreu. Muito por causa delas, né? Francamente.
A espiadinha não foi inocente dessa vez, foi culposa. E bom, mas eu acho que antes dela ir para Goiás, ó, rimou, ela meio que fez uma proposta para mim, que foi se casar comigo durante 5 minutos. E eu aceitei, 5 minutos. E, foi só isso mesmo. Bom, eu nunca namorei com ela, mas já fui casado com ela durante 5 minutos. É isso, essa aqui é a ironia da parada. E bom, depois da ida de Dulcinea, minha amizade com as duas Julianas, a do De Noite e a Bond, continuou. Mas eu acho que foi a partir desse momento mesmo que ela começou a morrer. A amizade. Esses acontecimentos que você tá agora não foram antes, nem todos foram antes dela se mudar para Goiás, mas tá aí no meio, entre a ida a Goiás antes e depois da ida de Dulcinea a Goiás. Mas enfim, foda-se, se você tá eles aqui, eu não sei nem qual concorreu antes ou depois, só vou citar. Elas em dado momento fizeram um grupo no WhatsApp, comigo e com elas duas. No caso, elas fizeram esse grupo do WhatsApp dizendo que iriam marcar um dia uma ida na praia com nós três. Nós três íamos à praia. Porque nós moramos, né, você sabe, nós moramos perto, no caso. E aí, só que, né, esse grupo do WhatsApp não rendeu nada. Em dado momento, Juliana Bond do nada saiu do grupo, sem nenhuma explicação, só porque sim. Eu até perguntei pra ela, por que você saiu do grupo do nada? Por quê? Ela falou, sei lá. Eu não lembro o que ela falou, mas enfim, não deu nenhuma razão aparente. E Juliana do The Noite ficou lá no grupo ainda, só que ela não falava nada, nunca, não acontecia nada. E aí, né, depois eu saí do grupo também, porque esse grupo foi completamente inútil, esse grupo. Elas viviam bastante me perguntando onde que eu morava, como é que era a minha casa, quais eram os pontos de referência e tal. Eu sempre falava, sempre. Até que um dia finalmente elas encontraram a minha casa, que é essa daqui. Que você também já viu aqui dentro, né? Visitar a minha casa. E aí elas não entraram nem nada, ficaram só na porta, me chamaram, a gente conversou um pouquinho sobre nada demais. E também elas foram atendidas, né, pela minha cachorra Kiara, que começou as primeiras impressões delas sobre Kiara foi que Kiara sai de casa, mija no gramado e depois volta para casa. Grande primeira impressão de que elas tiveram de Kiara. E bom, não aconteceu, foi só uma conversa super rápida, elas tinham voltado da praia, tava com cheiro de praia também, né? E aí depois elas foram embora e depois nunca mais vieram à minha casa. Enfim, nunca mais. Foi só essa vez. Que não aconteceu nada também. Esses dois acontecimentos que eu citei antes ocorreram antes da ida de Dulcinea a Goiás. Agora, esse aqui, eu lembro que foi depois de Dulcinea a Goiás. Que no caso, elas, em dado momento, simplesmente deixaram de fazer o ritual com nós três. Que no caso era de ir até a sala 5 ter conversa comigo. Elas só pararam de ir. No caso, eu lembro que a última vez que elas vieram até mim conversar, vieram até mim conversar em qualquer momento. Qualquer momento. Elas até mim. Foi a última vez num momento em que a escola tinha alagado. Tava lá, né, choveu muito, né? Choveu muito, muito forte. E a escola tinha alagado. E aí eu fiquei lá, né, esperando, porque tava esperando o pessoal da escola enxugar o chão, varrer o chão lá da água. E elas vieram até mim conversar. Aí depois disso, nunca mais elas vieram até mim. Depois disso, sempre fui eu que fui até elas. Mas tudo bem até esse momento, porque ok, eu ia até elas, mas pelo menos a conversa podia render, né? Pelo menos tinha conversa, tinha interações entre eu e ela. E elas, quer dizer. E tudo certo. E teve um episódio que você tá agora que foi assim, ó. A gente tava no ônibus, eu, Juliana Bond, que era uma das Julianas que eu mais me interessava, Juliana Bond, estávamos conversando. E ela, nesse momento, nessa conversa avulsa aí, ela se admitiu ser narcisista. E bem, é o seguinte, admitindo aqui, eu, em primeiro momento, tive um interesse em Juliana Bond. Cara, essa frase fora de contexto é foda, né? Mas enfim, eu em dado momento tive interesse nela. No caso, principalmente e obviamente, né, por sua aparência, porque ela, modéstia à parte, é uma garota bem bonita. E eu tinha esse interesse mesmo antes de conhecer ela, né? Mesmo antes dela vir também conversar comigo sobre a Dulcinea. Eu tinha interesse nela só de olhar, assim, né? Tipo, porque
Você vai entender melhor se você ver o vídeo lá, sério. Eu olhava nela e me interessava nela e tal. Mas quando eu enfim a conheci, né, eu meio que me sentia culpado por esse interesse que eu sentia nela. Porque, né, ela veio até mim, no caso as duas Julianas vieram até mim, para falar que uma amiga dela estava afim de mim. E aí eu tava afim, entre aspas não, ela tava afim da mensageira, aí isso me deixou meio culpado, né? Porque, né, meio zoado um cenário desses. E aí eu nunca deixava esse meu interesse pela Juliana, cara, essa frase é foda, pela Bond se aflorar, porque, né, tinha o fator do Cineia, que, né, enfim, complicado isso aí. Mas então, né, após Dulcinea se mudar para Goiás, ainda assim, embora ainda meio que me sentia, eu meio que me sentia mal por isso, mas com isso, né, com a impossibilidade de Dulcinea ir até mim, eu me sentia mais à vontade de deixar o meu interesse a se aflorar e usufruir desse interesse com Bond. E no caso, né, no meu ver, Juliana, cara, Bond, vou falar só Bond, só chego de Juliana. Bond é uma garota muito perfeita pra mim, muito ideal, porque ela é bonita, bem bonita, ela gosta de ler, né, que também é um fator muito interessante, embora, no caso dela, os gostos literários dela não sejam tão sofisticados assim, digamos assim, né, porque no caso ela gosta de ler coisa como o livro da Elite, da série Elite da Netflix, ou sei lá de que outro streaming é. Gosto de ler lá dos Winchester, né, da série. Ela gosta de ler livro de série também. Ela gostou de ler também o Manual do Assassinato para Garotas Boas, algo assim, um livro assim. Que no caso é um livro que Carlita tinha emprestado para ela, ou ela tinha emprestado a Carlita, eu não lembro direito. Ela não gosta, eu não vi, né? Ela também falou que gostava de ler fanfic do Wattpad, que eu não sei que fanfics eram. Enfim. E ela, pelo que eu pude ver, ela não tinha interesse aparente em ler livros cultos, né? Inclusive, isso me lembrou aqui uma frase de um livro que eu li recentemente, que é esse livro aqui, foi o último livro que eu li, que esse aqui é uma capa bonita, muito bonita essa capa aqui, né? Fala sério. Que é o livro Macário, da Obra de Azevedo, que é assim, né? Deixa eu ver aqui a página, e que é assim, entendo, a poesia de popular tornou-se vulgar e comum. Antigamente faziam-na para o povo. Hoje o povo fala, a faz. Hoje o povo a faz para ninguém. Que no caso é esses livros séries aí que não tem nenhum peso emocional, não são super profundos e tal, são só divertidinhos ali para curtir e curtir mesmo, se divertir. Não é nada de profundo que faça o povo pensar, que faça algo realmente mudar na vida de uma pessoa. Não. Hoje em dia, né, isso aqui já se criticava isso em 1800 e lá vai bolinha, aqui no Macário do Obra de Azevedo. E aí hoje em dia também tá muito pior nessa coisa. Essas aí, Elite, é, sei lá, Riverdale, não sei, não conheço essas séries aí não, tá? Nem tenho interesse em conhecer. No caso, ela consumia esse tipo de coisa, não era nada super profundo, nada reflexivo, nem nada assim. Mas, pelo menos pelo fato dela ler, dela ter o hábito de leitura, fazia ela uma promissora, uma pessoa muito mais promissora do que qualquer outra pessoa que não lê. No caso, né, se torna uma leitora de literatura boa, literatura clássica. Não que a literatura contemporânea seja ruim, eu tô falando desses livros em específico. Tem literatura contemporânea que é boa assim, tá? Mas no caso, pelo que eu ouço falar, pelo que eu vejo, pelo que eu pesquiso também, né? Pelo visto esses aí, não. E também, né, outro fator, outra qualidade dela agora. Um fator interessante dela também é que ela não é muito ligada à religião, que é uma coisa que eu descobri depois de não ter mais amizade com ela. Descobri isso depois que ela não é uma pessoa muito ligada com religião. Com religião. E no caso, isso é uma coisa perfeita, né? Porque eu sou ateu. Então, seria ótimo isso. E realmente, com essas três características, isso faria com que ela fosse uma mulher muito ideal para mim, né? Uma esposa muito ideal, uma ótima mãe para os meus futuros filhos. Filhos, aliás. Filhas, aliás. Mas, no caso, essa última característica aí, né, do narcisismo, fez com que eu, né? E aí, no caso aí, o interesse amoroso morreu. Mas aí a amizade continua ainda. Mas não por muito tempo, não. Porque meio que ela realmente começou a definhar mesmo. Inclusive, elas me lembravam muito um caso contrário que aconteceu aqui nesse livro aqui, que eu li. Que, aliás, aqui é um livro contemporâneo bom.
que eu achei legal. Caramba, a cor dele tá muito diferente no vídeo do que na vida real. Tá muito acinzentado. Nossa, estranho. Enfim, esse livro aqui tem uma cena aqui que eu achei interessante que descreve exatamente o contrário que elas estavam comigo, né? Aqui na página 35, que diz assim: o que foi legal no Big Boy foi o fato de que Patrick e Sam não faziam somente piadas particulares, me obrigando a tentar acompanhá-los. De jeito nenhum. Eles me fizeram perguntas, que no caso é algo que elas não faziam nem fudendo comigo, né? Só tinham conversas entre elas que só elas entendiam. Tipo, elas falaram lá sobre um filme, que acho que foi Rua do Medo. Lá falaram de uma cena lá que eu não tinha visto esse filme, né? Então não consegui falar, ler com elas. Elas falam que ficavam falando lá sobre o filme e tal, e eu ficava lá perdido, porque eu não sabia o que fala desse filme, né? Porque eu não sabia de nada desse filme. E elas não me falaram sobre o filme em nenhum momento. Eu só perguntei a elas, como assim? Que essa cena aqui, essa cena aqui? Elas falavam desse filme comigo como se eu já tivesse algum pré-conhecimento do filme, coisa que eu não tinha, eu ficava perdido, eu não entendia nada. E não só nesse caso, tá? Em vários outros casos também, coisas de cabelo, e os assuntos lá que eu nem lembro mais quais eram, elas só ficavam falando entre elas, coisas que só elas entendiam, e não se preocupavam nem um pouco em me incluir na conversa, não se preocupavam nem um pouco em fazer eu também participar da conversa com elas. E também um fator que eu acho que foi meio que a despertação, não sei se essa palavra existe, de eu ter concluído que elas não querem mais falar comigo, não tem interesse mais na minha amizade nem nada desse tipo. Que foi assim, Juliana Bond trocou de número. E no caso eu conversava com ela de vez em quando. Eu ia lá no WhatsApp, mandava mensagem, ela quase nunca mandava mensagem pra mim, mas a gente conversava lá de vez em quando. E aí um dia eu mandei uma mensagem lá que eu acho que era sobre o fato dela usar franja, né? Tinha que usar franja. O fato dela usar franja e que eu também, quando era pequenininho, já também usava franja. Eu também tinha franja quando era pequenininho. E aí eu mandei lá uma foto de mim pequenininho pra ela, só que essa mensagem não chegou. Eu perguntei pra ela na vida real depois. E aí a mensagem lá chegou, da minha foto do pequenininho com franja, ela falou, não, é que eu troquei de número. E ela nem sugeriu me dar o número novo dela. No caso aí, ela trocou de número, não me avisou. E aí, quando, quando eu fui ter com ela falou que trocou de número, nem sugeriu me dar o número novo dela. Porra, o que que dá pra interpretar diante disso? Que ela não quer me dar o número dela. Só tem isso de interpretação pra fazer. Não tem outra coisa. Porque ela já era minha amiga. Ela falava com ela. E aí, do nada, ela só troca de número e não fala nada. Então, óbvio que ela não queria. É a única conclusão que eu consigo chegar nessa hora. Única que eu consigo chegar. Não consigo chegar a nenhuma outra. Se você conseguir chegar a uma conclusão diferente dessa, aí fale, por favor, porque realmente não dá pra chegar a outra conclusão além dessa pra mim. Bom, depois disso, depois de mais algum tempo e tal, chegou-se ao final, enfim, o fim da nossa amizade. Que foi assim. Tinha um contexto, tá? No caso, eu tinha visto, né? Ela fica andando por aí, perambulando, toda felizinha, com um homem. No caso, essa foi na época que eu já tinha morrido já a paixão já. O interesse amoroso já, tá? Não era ciúme amoroso, não. Deixando claro. E falando sério, tá? Bom, eu tinha visto ela ficar felizinha, perambulando aí com um homem, e eu pensei, ah, que legal. Ela tá com um namorado. Que pena pra ele. Coisas assim. E aí depois, outro dia, eu vi esse mesmo cara andando por aí, todo feliz, perambulando também com outra menina. Eu pensei, peraí, mas ela não tava lá com a Bond? Ele não tava lá com a Bond? Agora tá com essa menina? Estranho isso aí. Mas não era namorado dela? E aí eu fui lá perguntar pra ela se aquele cara realmente era namorado dela, porque eu queria avisar isso pra ela, pra Juliana Bond. E ela ficou lá toda constrangida, porque eu acho que ela entendeu que eu tava com ciúmes dela, algo assim. Que realmente é compreensível, porque também eu me expressei bem mal, de certa forma. Ela ficou lá constrangida com isso, e eu perguntei, eu me expliquei lá melhor, né? E tal. E aí continuou indo um clima bem constrangedor. E depois, né, eu fui lá, depois eu vim pra casa e tal, ficou esse constrangimento aí no ar. Aí eu vim pra casa e contactei lá a Juliana do The Noite, porque eu não tinha mais o número dela, né? Não tinha mais o número de Juliana Bond. Contactei lá o Juliano do The Noite, que não trocou de número antes no meu tempo, pra pedir pra ela mandar uma mensagem minha
pra Juliana Bond. Inclusive, eu até fiz esse joguinho aí, ó. Eu falei, me passa o número da Juliana Bond, por favor, ou então repasse essa mensagem aqui pra ela. Dê essa opção pra ela. Ou me dá o número da Juliana Bond pra eu mesmo falar algo pra ela, ou eu mandar uma mensagem lá e ela repassar. Eu, no caso, ela escolheu repassar a mensagem, não quis me dar o número dela e tal. Aí fica outra coisa. E aí depois, né, eu mandei lá uma mensagem esclarecendo melhor aquela situação, porque eu acho que ainda não tinha ficado explicada, não tinha ficado, não tinha resolvido a questão lá de fato, não tinha tido resolução suficiente na questão, melhor dizendo. E aí eu mandei lá uma mensagem esclarecendo tudo e ficou por isso. Eu nunca mais falei com elas, nada. E, para ser sincero, eu digo até que na real eu até que evitava confrontar com elas, encontrar com elas, porque mesmo após a nossa amizade morrer, eu ainda tinha outros amigos em comuns entre eu e ela. Tínhamos amigos em comuns. E às vezes acontecia de esses amigos e ela se encontrarem. E de tabela, né, também ocorreria de eu me encontrar com elas. Só que eu evitava me encontrar com elas. Sei lá, eu só não queria conversar mais com elas. Porque, né, me senti mal com esse cenário todo, né, e tal. Eu não queria mais nada. Nunca mais falei com elas. Mesmo quando elas estavam do meu lado, tipo, tava lá rodeado de amigos, estavam lá do meu lado, eu não falava com elas em nenhum momento. Até mesmo quando eu estava falando com amigos que eu falava muito, tipo, Bruce. Bruce, às vezes, ela falava com elas por alguma coisa lá que eu também não sei o que que era. E aí eu mandava alguma desculpa. Me desculpa não, porque realmente eu estava com vontade de mijar, por exemplo. Mas eu conseguia, era vontade de mijar, eu conseguia segurar. Mas eu falava, não, eu vou no banheiro ali rapidinho. E aí, e aí eu ia lá, né, descarregava o pouquinho que tinha de urina na minha bexiga, só pra não ir lá com elas, por exemplo, né? E aí foi assim. E bem, sobre a morte de nossa amizade, tem uma questão interessante para falar. Que elas, no início de nossa amizade, falaram que a Juliana Bond tinha interesse de ser minha amiga, desde que me viu. Desde que o momento que ela me viu lá, acho que no ensino fundamental ainda. Fundamental 2 porque no caso eu era do ensino médio, e a gente pegava o mesmo ônibus. Eu acho, algo assim, não lembro agora direito. Para ir para uma escola, que era a escola do Fundamental 2 e depois ia mais para longe, para a escola do ensino médio, onde eu estudava. E aí, nesse meio tempo em que havia duas turmas de duas escolas diferentes no ônibus, elas me viam e tinham interesse, e falaram que tinham interesse em ser minhas amigas já naquele momento. E aí depois, né, o que no caso já ficou meio estranho, porque se elas tinham interesse em ser minhas amigas, por que que não tiveram interesse de fazer amizade comigo logo, ao invés de esperar outra amiga delas falar que queria me encontrar? Sei lá, estranho. Então, partindo do pressuposto que essa afirmação delas era real, que também, né, pode ser que elas tenham, sei lá, mentido para parecerem pessoas mais legais. Tipo, que legal, agora você é meu amigo, eu queria já ser sua amiga há muito tempo. Que legal, agora que nós somos amigos. Partindo do pressuposto que essa afirmação é real, eu tomo alguns motivos aqui para elas terem meio que perdido o interesse em ser minhas amigas com o passar do tempo. E no caso, né, essa amizade, eu meio que, nesse meio tempo, me comportei de um jeito muito chato. Mas assim, era muito suportável, eu não sei por quê. Porque geralmente eu não sou assim, geralmente eu sou meio diferente, eu sou diferente, mas com elas eu tinha um comportamento único, assim, que eu só me comportava com elas, não sei. Ou, sei lá, não lembro se eu tava nessa época, no geral, nessa época eu tava super chato, ou se era só com elas, não lembro agora direito, porque faz um tempo já essa coisa, tipo, um ano, né? E no caso tem alguns motivos, eu acho que isso é um bom motivo para elas terem perdido interesse em fazer amizade comigo, né? Também tem alguns episódios interessantes a se destacar quanto a isso. E eu não sei se eu me comportava desse jeito porque eu queria agradá-las de alguma forma, ou sei lá, mas eu só sei que eu soava muito chato, só sei disso. Vou falar de dois casos. Um caso foi, uma vez, inclusive você estava nesse dia, inclusive. Uma vez estava chovendo, tal qual está o tempo de chuva agora. E nós quatro, né, estávamos num guarda-chuva, e aí eu sugeri, né, porque eu sou mais alto entre os quatro lá. Eu era mais alto, eu sugeri pegar o guarda-chuva para erguer lá e ficar protegendo de chuva. Naquele momento eu falei, olha aqui, eu sou uma chofa daqui e tal. Porque na hora que eu tava com o guarda-chuva na mão. E aí todo mundo deu uma risadinha e tal. Só que aí por alguma razão, eu não sei por que caralho eu pedi desculpa por essa piada. Não sei por quê.
Eu falei, eu sou uma chofa. Ó, desculpa, viu, gente? Eu não sou uma chofa, não. Isso aqui é só uma piada. Essa foi o que eu falei. Não sei por que caralho eu pedi desculpa nessa merda de uma piadinha de uma chofa. Não sei por que caralho eu fiz isso. Mas eu fiz. Isso era uma coisa insuportável. Eu olhando agora no meu passado, eu fico puto com o que eu falei. Imagina só elas, né? Lá nesse momento agora. No momento que eu fiz a piada. E teve outro momento que o. Caralho. Que foi assim, ó. Ela falou uma coisa, depois eu vou falar aqui, né, no integral. Eu vou falar aqui corrido o que ela falou. Mas assim, ó. Ela falou uma coisa. E aí, nesse momento que ela falou tal coisa, eu tive vontade de fazer uma piada com ela. Uma piada pesada. De amigos. Piada ácida. E eu fiquei com vergonha de fazer essa piada no início. E eu, então, no dia seguinte, planejei fazer essa piada com ela. E no dia anterior, eu falei com ela: Oi, Bonde, tudo bem? Eu queria fazer uma piada com você, só que eu tô com vergonha de fazer essa piada com você, sabe? Então eu vou fazer o seguinte: eu vou te dar um chocolate para poder fazer essa piada com você, tá bom? Tudo bem? Ela falou: Tudo bem, pode ser. E depois ela meio que desistiu. Ah, não faz essa merda de piada, não. Deixa pra lá essa piada. Eu falei: Não, eu preciso fazer essa piada com você, sabe? Eu preciso fazer essa piada. Aí, piriri, pororó, blá 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 e tal. E aí, finalmente chegou o dia de fazer essa piada. De eu fazer a piada. E eu chamei ela pra um canto específico pra fazer uma piada. Puta que pariu. Vou fazer piada com ela. E no caso, a piada era a seguinte: é que no dia anterior a isso, ela tava discutindo com um cara lá. Ela falou assim: Eu sou preta. Ela falou que era preta, né? Negra, ou alguma merda assim. Alguma coisa assim, quer dizer, merda não. Daí, nesse momento eu pensei em falar assim, né? Coisa que eu falei no dia seguinte: Preta? Só se for pelo preto do teu cu, né? Foi isso. Essa piada que eu tive vergonha de fazer na hora. Eu dei um chocolate pra ela, pra agradá-la, pra tentar amenizar a piada pesada que eu queria fazer. Uau, que piada pesada, né? Incrível. Cu. Que foi uma coisa totalmente desnecessária e insuportável que eu fiz, né? Uma piada. E bom, ironicamente, né? De certa forma, eu meio que, mais ou menos, me comportava como um beta. Um betinha de bosta, basicamente. E aí, né, já viu o meme, né? Não sobra nada pros betinhos. E aí elas largaram fora de mim. Eu acho que foi isso, pelo menos. Só pode ter sido isso. Se a frase lá que elas falaram for real. E bom, como eu falei, eu nunca mais falei com elas. Mas Juliano do The Noite uma vez falou comigo. Entre aspas. Que foi assim. Nós estávamos no ônibus. Era um ônibus amarelinho, inclusive. Não era o normal, não. Que vocês geralmente pegam aí. Eu suponho que vocês estejam pegando esse ônibus normal nesse meio tempo aí, que eu não sei nada. Porque eu já saí da escola. Não sou mais um bastardo estudantil. Agora estou ainda ingressando na faculdade, né? Uau. E nós estávamos nesse ônibus, e aí eu estava aqui no assento, e aqui o assento estava vazio. E Juliana do The Noite chegou em mim e falou: Ó, só pra entender, que ela era minha amiga. Era minha amiga, o assento estava vazio, eu estava olhando pro lado, ou seja, eu não tava esperando ninguém naquele assento, tá? Ela chegou em mim e falou: Oi, posso sentar aqui? Assim, a princípio pode parecer uma coisa de educação, né? Mas não é educação não, isso é só chateação, tá? Porque, caralho, realmente foi esse momento que eu percebi que a nossa amizade morreu. Porque eu tinha falado uma coisa pra elas lá. Eu também lembro. Tinha falado. Que eu falei assim, ó. Só existe três coisas que eu posso sentir sobre uma pessoa. Que eu amo, que eu odeio e que eu desconheço. Tá? Todas as pessoas do mundo podem ser classificadas desses três modos, na minha concepção filosófica. Amor, ódio e desconhecimento. No caso, antes eu amava elas, né? Não odiava elas, nunca odiei elas, tá? Nada assim. Não tenho nem ódio por elas, mas, enfim. Eu sempre amei elas. Agora eu percebi, depois desse momento, que ela perguntou: Oi, eu posso sentar aqui? Eu percebi que eu desconheço elas. Agora eu não sei mais quem elas são. Não sei de nada delas. Não sei, parece que a nossa amizade nunca existiu antes, basicamente. É isso. Eu fiquei bem puto nesse dia, mas também bem contentado com isso, né? Porque realmente foi a realidade, batendo na porta. Mas o mundo é redondo porque ele dá voltas.
E num dia aleatório, né, eu fui surpreendido, né, com a visão de Dulcinea na escola. Tipo, what the fuck, ela voltou? Dulcinea. E nesse mesmo dia, no WhatsApp, Dulcinea lá me contactou falando: Oi, eu cheguei na escola, eu vi você, só que tive vergonha de falar com você. Aí eu falei pra ela: Ah, eu também te vi, só que eu não sabia o que falar, sei lá, fiquei meio que sem jeito falar. E aí, depois, então, no dia seguinte, ela falou que queria falar comigo. Eu aceitei falar com ela no dia seguinte, lá no WhatsApp. Bom, no dia seguinte chegou um momento que eu fiquei muito indignado com uma coisa. Que foi assim. No caso, eu falei que eu falei que as Julianas nunca mais falaram comigo por elas mesmas. Desde aquela vez do ônibus, nunca mais falaram comigo em nenhum momento por elas mesmas. Mas no caso, Juliana do De Noite chegou lá na minha sala, me chamou, não por ela mesma, mas por Dulcineia, no caso. E perguntou assim: Olha, você quer falar com Dulcineia? Eu fiquei, tipo, super indignado com isso. Porque é o seguinte: o pressuposto de cada pergunta é que haja uma dúvida. E no caso do De Noite, perguntou se eu queria falar com Dulcineia. Ou seja, ela estava com dúvida de que se eu queria ou não falar com ela. Ou seja, a resposta que ela poderia esperar era de que não, eu não quero falar com ela, porque eu sou um arrombado escroto do caralho. Ou sim, eu quero, que foi o que eu falei. No caso, ela não perguntou se eu podia falar com ela ou coisa do tipo. Ela falou se eu queria. Eu fiquei puto com isso. Que, de novo, é negócio da educação, que na real é chateação só, né? Me deixou indignado. Por quê? Por qual razão aparente ela acharia que eu não queria falar com Dulcineia? O quê? Só se eu fosse só se eu fosse um arrombado pau no cu, né? Só por isso. Porque eu não tenho outra razão. Se eu posso falar com ela, por que haveria alguma razão de eu não querer falar com ela? Não tem. Essa pressuposto da dúvida aí é uma merda. É revoltante. E então, né, chegou lá, eu conversei com o Dulcinea um pouquinho. Lá numa coisa, ela falou lá sobre a sua experiência em Goiás, que ela sofria muito bullying e tal qual ela sofre aqui na Bahia, mas no caso ela sofria mais por sei lá que motivo e tal, e enfim, que ela não aguentou mais e sei lá, não lembro direito não, tá? Mas enfim, foi uma conversa interessante. Ela falou um pouco, eu falei um pouco da minha. Ela quer dizer, acho que eu não falei, não, né? Eu não falei que a minha amizade com a Juliana simplesmente morreu pra ela. Não, a conversa foi só entre eu e ela, sobre eu e ela, só. Não foi sobre outras pessoas. E então o horário, né, da escola bateu. E aí eu fui embora, né, com ela. E no caso chegou um momento constrangedor não, de confusão, que eu queria abraçá-la e ela queria apertar minha mão. E aí ficou tipo estranho. E por alguma razão isso fez com que todos ali rissem pra caralho. Não sei por quê. Enfim, foi engraçadinho, mas não foi. Caramba, aquela risada ali me deixou quase surdo. E a partir desse momento, do cinema nunca mais falou comigo. Nunca mais dialogou comigo, melhor dizendo. No caso, no máximo ocorria de eu tava lá andando e eu via ela. Eu falava, oi Dulcineia, não sei o quê. E ela só no máximo me dava um oi de volta. Mas também eu acho que é porque, né, já tinha rejeitado ela e eu acho que ela talvez tenha arranjado um interesse amoroso ali em outro cara. Porque eu vi que ela ficava conversando muito, né? Eu vi ela de longe às vezes também. Vi que ela ficava conversando muito com o cara lá. Bastante, sei lá, talvez esse cara seja um fidalgo que ela encontrou por aí. E agora vai formar um par, né? Do fidalgo e a Dulcineia e tal. E nunca mais falei com ela não. Mas também tá tudo bem, dane-se também. Não me importo com o fato de eu não falar com ela, desde que ela esteja bem. Só desejo o bem dela. Que ela esteja feliz e que não sofra bullying. Porque bullying, nossa, bullying é uma coisa horrível. E bem, depois das aulas acabarem, né, nunca mais vi do cinema na minha frente. Em nenhum momento. Mas eu vi as duas Julianas em momentos diferentes na minha frente já. Até o momento, depois das aulas acabarem. A primeira foi a Juliana do De Noite, que eu vi. Quer dizer, eu acho que eu vi. Não sei, acho que até você pode me tirar essa dúvida aí no WhatsApp depois que você ver essa parte aqui do vídeo. Você pode me tirar essa dúvida aí, por favor, se você puder tirar essa dúvida, né? Que eu acho que eu vi Juliana do De Noite no festival lá em Nazaré. No festival do Cachixi. Que eram uns barrinhos artesanais, sabe? Cachixi é barrinho artesanal. No caso, eu estava lá, né, com umas tias minhas,
com a mãe das minhas tias e com as filhas e com os filhos das minhas tias. Lá, passeando pelo Caxixi, vendo lá os barrinhos e tal, comendo pipoca, com manteiga e leite condensado. E aí, eu de relance assim, né? Eu tava andando assim com elas, minhas tias e primos, e aí eu vi uma pessoa lá muito parecida com ela. E eu olhei pra ela assim. Olhei pra Juliana do De Noite e eu acho que ela era, que era ela mesma, porque ela, quando olhou assim pra mim, eu olhei de lado assim, né? Tipo, eu fiquei assim, encarando pra frente, aí ela tava do lado e eu olhei assim do lado, no caso. E ela, eu consegui ver que ela olhou pra mim e ficou, tipo, espantada, né? Então eu acho que foi ela, que ficou lá, tipo, caramba, Paulo aqui, what the fuck? Que merda é essa? Algo do tipo. Pode me confirmar aí, por favor, se foi isso mesmo, porque eu tô realmente com dúvida, porque parecia muito com ela e tal. E a Juliana Bond, né? Eu vi agora, esses dias inclusive. Eu acho que eu vi ela também. É, porque eu fui botar meu computador pra formatar. Esse computador aqui, ó. Que tá aqui o roteiro do vídeo. Aí eu aqui lendo esse computador aqui, tava todo fudido, todo capenga esse computador aqui. E aí eu fui levar ele lá no coiso pra formatar. Porque ele tava todo uma merda. E aí eu acho que no meio do caminho pra levar o computador pra lá, eu acho que eu vi ela lá com um capote amarelo e num guarda-chuva junto com a mãe. Algo assim, não lembro direito. Eu acho que era ela, parecia ela, mas no cartão tava num estilo diferente. Eu não tenho certeza que essa era ela mesmo. Enfim. Ah, e agora sobre tu, né, nerd? Claro, é porque esse vídeo aqui é pra você, né? Eu só quis fazer aqui a introduçãozinha, curta, né, rápida, pra falar sobre o processo, né, de nossa amizade, claro. Eu jamais usaria o vídeo pra você, né, pra só usar uma desculpa pra poder falar logo da amizade entre eu e elas ali, pra depois não ter que fazer um vídeo separado falando disso. Não, isso aqui é um vídeo seu, tá? Um vídeo seu. Claro, nossa amizade, né? Bom, depois que eu e você, eu e elas, né, acabamos com a amizade morta, veio a ocorrer que por acaso, né, que o Bruce, né, nosso amigo em comum, o nerdzinho lá, ele encontrou você, né, jogando um jogo lá de nerd também, que ele falou, caramba, esse jogo de nerd, que legal, nerd. Nossa, que legal esse jogo de nerd. Ele falou, jogo de nerd. E aí vocês dois, né, o nerd e o Bruce, ficaram lá de amizade. E aí depois Bruce, comicamente, né, quis me apresentar a você. Só que no caso a gente já se conhecia. Então, e aí nossa amizade começou a aflorar mais, né? E não só ficar só em conversa de merda. Se bem que a conversa a gente continua de merda, mas continua uma merda legal, no caso. E no caso, a conversa que a gente tinha geralmente era sobre coisas de nerd, né? Sobre super-heróis, sobre cultura geek e tal, que eu não gostava tanto assim na época. Quer dizer, eu ainda não gosto tanto, né? Eu até consumo, tá? Não vou ser hipócrita aqui. Eu leio quadrinhos de super-herói. Inclusive, o quadrinho que eu vou ler agora mesmo é aquele Crise de Identidade, o próximo quadrinho que eu vou ler agora. Crise de Identidade. E aí eu gosto de ler super-heróis sim, mas no caso você, cara, você adora mesmo, né? Você só falava disso. Não falava de outra porra da sua vida, a não ser disso. Você sempre chegava lá e falava algo assim. Nossa, a Mulher Maravilha se chama Maravilha porque deve ser muito gostosa. Mas por que então o Super-Homem não se chama Homem Maravilha? Nossa, Paulo, você também beberia o bate-leite do Batman? Eu beberia, e você? Também beberia? Nossa, eu sinto shadow no meu cu. Eu sinto shadow lá no meu cu sempre. Coisas assim. Sempre era assim, vai dizer que não. E a gente ficava se xingando, se humilhando o tempo inteiro, né, e tal. Toda hora se xingando. Só isso que a gente fazia o tempo inteiro. Como toda boa amizade. E bem, depois que as aulas acabaram, né? A gente até se encontrou lá no passeio na praia que a gente fez, né? A gente foi. Peraí, o vídeo tá ao contrário. Como é que eu. Agora eu tô confuso. Ah, a gente foi para esse lado aqui pra direita. A gente passar pra esse lado pra direita. A gente foi até lá o final e tal. E eu queria, né, pra outro passeio na praia com você, que era pro lado da esquerda aqui. Só que você tem medo do lado da esquerda. Isso não é sobre política. É sobre praia. Assim, eu não tenho medo do lado da esquerda, você não quis mais passear comigo, né? Eu pedi pra gente se encontrar na praia pra passear 3 vezes já e você nunca quis. Então não passe mais, nunca. Você que tem que me pedir agora pra passear na praia comigo, tá? E aí, e aí, é, foi isso. Essa foi a nossa amizade toda, condensada, num vídeo só. Gostou? Aí, ó.
como a nossa amizade é muito fértil, né? Muito rica e tal. E bom, ponto-chave da nossa amizade, né? Pra você ver, aí, é porque eu fiz a introdução aqui, né? Rapidinho, só pra contextualizar tudo, né? E tal. Pra depois falar sobre você. E um ponto-chave da nossa amizade é sobre o lance dos quadrinhos e dos livros de texto. Porque você só adora quadrinho, né? Só fala de quadrinho o tempo inteiro, só. Quadrinho, 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 super-herói, Mulher Maravilha, Homem Maravilha, bate punheta, leite, Batman, e coisas assim. E aí eu geralmente te recomendo mais, né, ler livros de texto clássicos, como esse daqui, né? Que inclusive foi eu que te dei esse livro aqui. Não é de começo, não nessa edição aqui, e coisas e tal. E aí, no caso, você só. Ok, tipo assim, falando sério. O problema não é ler HQ. Porque se eu falasse que o problema seria ler HQ, eu seria um puta de um hipócrita. Porque eu também adoro ler HQ. Você viu aqui, né? Você viu aqui no meu quarto. O tanto de coisa que eu tenho aqui de quadrinho. Mas o problema é que você só lê isso. Só lê isso. Isso não é. Isso, ok. Isso até que não é. Isso não é ruim, tá? Isso não é considerado ruim. Mas tem coisas muito melhores. Entende? É tipo, por exemplo, você fazer uma caminhada e você ir na academia. As coisas são boas. Só que ir na academia é muito melhor para sua saúde nesse caso. Só que, nesse caso, rende muito mais esforço, né? Do que só caminhar. Mas a leitura de livros de texto e de quadrinhos é a mesma coisa. Livro de texto rende mais esforço, embora seja um esforço muito menor do que você possa imaginar, tá? Dependendo do livro, você pode. Porque às vezes eu sei que dá um receio ler aquele bloco de texto lá, né? Todo só palavra, não tem nenhuma figurinha para você se orientar e tal, mas dependendo do livro, você não sente nenhuma falta disso. Você adora aquilo ali, você quer continuar. E às vezes tem livro que você lê e você queria que tivesse mais. E você fica até triste de não ter mais. Livro de texto, de quebra, só letra e tal. E no caso, era muito melhor você ler livros de texto também. Entende? Também. Não abandone os HQs. HQ é muito bom. Eu adoro HQ também. Adoro história em quadrinho. Eu nunca vou abandonar, espero eu. Mas livro de texto é melhor. Sumariamente melhor. Tem HQ que é muito boa e que dá pra tirar muitas reflexões. Sim, claro. Tipo HQ, talvez HQ do Inferno do Alan Moore, que é sobre o Jack Stripador. Essa HQ aí parece ser muito boa. Eu não li ainda, mas parece ser muito boa. Também a HQ Angola Janga, também é muito boa. HQ Maus. Maus é obra-prima da humanidade. HQ Maus. Mas em geral, as HQs têm um potencial de leitura, um potencial de conhecimento, de aprendizado menor do que livros de texto. Isso é, de modo geral, sumariamente. Ou seja, livros de texto são, em suma, melhores do que HQs. Exceto, claro, sei lá, livro hot, livro dark romance. Isso aí é lixo, tá? Mas isso, o geral, livros normais, que geralmente pessoas normais leem, pessoas de bem leem, são melhores do que HQs em geral. Pois bem, agora, né, eu vou, como eu falei no início lá, bem no início, eu vou recomendar aqui alguns livros de texto para você ler. Para além do Macário e da Verdade Ser Invisível, né, que eu já recomendei aqui antes. Aqueles ali também estou recomendando, tá? Mas no caso eu vou recomendar aqui alguns. Para você ler, que são fáceis, tá? Que são bons, que te ajudam a refletir e que são divertidos. Não tem essa desculpa aí de ser chato, que você adora meter também, né? Aqui o primeiro caso aqui é O Velho e o Mar, do autor, ganhador do Nobel, Ernest Hemingway. No caso é uma história aqui muito divertidinha, de uma aventura de um velho pescando um peixe. Embora a premissa pareça ser chata, tá? É só uma história do velho pescando um peixe gigante, um marlim. Aqui o rabão do marlim, ó. Mas a história assim, em si, como ela é contada, é muito divertida, porque é gigante, que você adora ver a aventura dele tentando pescar o peixe, dos pensamentos dele, da conversa que ele tem com o mar e com o peixe. Isso é interessante. E também a narrativa é uma narrativa minimalista, que não tem muitos elementos ali, mas é bem construída, tá? O Velho Mar é um livro muito legal. E também essa edição aqui, né, edição capa mole, que aliás é a única edição que tem isso daqui, tem aqui, ó, figurinhas aí, tá vendo? Mas aqui, ó, tem isso daqui. Tem isso daqui e tal, mas tem, ó, isso daqui tudo, tá vendo? E é um livro bem curtinho. Tem 128 páginas para você ler aí e se divertir com o Velho Mar. Assim, não é nada incrível e tal, mas é legal. Uma história legal. E que pode tirar aí algumas reflexões, sim, tá? E vale a pena ler. Também tem aqui um conto, que na real eu recomendo que você leia mais numa edição que venha lá Contos da Era do Jazz,
tá? E não só numa edição aqui, numa edição única aqui, que é o Curioso Caso de Benjamin Button, que é do Scott Fitzgerald, que é o mesmo autor lá do Grande Gatsby, que tem um filme lá do Leonardo DiCaprio com o Homem-Aranha e outro aí, sei lá. Tobey Maguire, quer dizer. E aqui é um conto muito legal sobre um cara que nasce velho e vai ficando mais jovem a partir do tempo até virar um esperma. É isso. Mas é uma história muito emocionante, muito instigante, muito divertida de você ler, tá? É uma história, e é uma história bem fácil de ler também. Que nem o outro aqui também, Velho e Mar. E, no caso, como eu falei, eu recomendo mais que você leia esse livro aqui numa coletânea de contos, que é Histórias da Era do Jazz, ou Contos da Era do Jazz, que vem lá esse conto mais 8, não vem só esse. No caso, eu tô pensando também em comprar uma coletânea dessas, que eu quero ver quais são os outros 8 contos da Era do Jazz, não só esse daqui. Mas esse daqui realmente vale muito a pena. Por isso mesmo que eu quero comprar os outros contos também. Um livro com outros contos deles. E também aqui é um clássico, né? Ah, quer dizer, os outros aqui também são clássicos, no caso, mas aqui é um clássico infantil que é muito fácil de se ler, que é O Pequeno Príncipe, do autor alguma coisa, não sei. Que é uma historinha, né? Uma fábulazinha aqui do príncipe que viaja em planetas e vai descobrir coisas e tem muitas alusões aqui a coisa do mundo adulto, a coisa que a infância que crianças pensam e tem também ilustrações aqui, ó. Tem ilustrações aqui, desenhinhos, muitos shows. No caso aqui, nessa edição aqui do Benjamin Button, também tem ilustrações, tá? Nessa edição aqui específica, da Antofágica. Editora Antofágica, ó, tem aqui ilustrações e tal. Deixa eu ver. Aqui tem... Ah, embora os outros já não estão bonitos assim não, tá? Mas aqui, ó. Tem ilustrações, outra coisa do texto. Aqui, o Benjamin Button aqui. Ele vai rejuvenescendo a partir da narrativa, né? E aqui o Pequeno Príncipe, que é uma narrativa bem fácil, bem curtinha, 96 páginas e tal. E tudo mais. Que não tem desculpa pra você não ler. Porque isso aqui é um livro barato, tá? Que você consegue comprar aí por pouquíssimos reais. E que é muito fácil de ler e que é muito bom. É muito legal esse livro. Foi um dos primeiros que eu li. Também tem aqui um livro de terror, que é do Stephen King, que é o livro favorito da Carlita, né? Ela não leu. Que é Carrie a Estranha. Que é um livro sobre uma menina telecinética que fica revoltada depois de jogarem sangue na cabeça dela. Que você acha que já conhece, né? Enfim, história de terror muito instigante, muito legal. Eu gostei bastante, me surpreendeu. Valeu a pena eu ter querido ler por causa de Carlita. Mas também, né, eu recomendo para você outros livros que eu não tenho do Stephen King aqui, que é um que se chama A Incendiária, que é uma história mais ou menos parecida a Stranger Things, de uma menina que tem poderes de fogo e tal. E também, um que eu recomendo bastante para você, quero que você preste atenção no que eu tô falando. Um livro do Stephen King que se chama O Instituto, que é basicamente uma paródia barra inspiração em X-Men. Tá? O Stephen King escreveu um livro que se parece muito com X-Men. No caso de pessoas lá, várias pessoas que têm vários superpoderes e que ficam no instituto lá para explorar as capacidades dos poderes delas. E tal, tudo mais. Isso se parece muito com X-Men. Eu acho que você vai gostar muito desse livro aí, do Stephen King, que eu não tenho, porque eu não me interesso muito nesse livro. Mas você que adora X-Men, né, e Marvel, e DC, e Batman, vai adorar esse livro com certeza, do Stephen King. O Instituto. Eu vou deixar aqui na descrição pra você. E também tem aqui um brasileiro, um clássico brasileiro, que eu acho que apesar de ser um livro até que difícil, né, por causa da linguagem regionalista do autor Graciliano Ramos, eu acho que esse livro aqui vai ser beneficiado muito por você, porque você, né, não querendo ofender, não é algo ruim de você, mas no caso você tem uma leitura lenta, né, convenhamos. No caso desse livro aqui, por também ter uma história feita com palavras regionalistas, acaba que a leitura lenta é beneficiada com isso, porque você consegue ter mais tempo para refletir o que você leu. Você consegue entender melhor do que se passa aqui, do que com a leitura rápida, porque é meio difícil se adaptar aqui ao Nordeste dos anos 50 aqui, algo assim. E tal. Então acho que uma leitura lenta, feita com leitura lenta, vai ser melhor para você. E é um livro muito legal, muito emocionante e muito importante de ler para a história do Brasil, literatura brasileira. E tem várias edições aí também, porque agora tem domínio público, né? Você pode comprar uma edição baratinha aí e tal, e ler e se deliciar com essa narrativa aqui. Outro livro legal para você ler também, que é um livro muito fácil de se ler, que é muito divertido, também muito legal, tá? É Carmila, o livro que deu origem ao nome da minha gata, que você viu, né? Minha gatinha, uma frajolinha. Carmila, que é a história da vampira lá, né?
Enfim, é só isso. A história da vampira que vai numa casa lá e começa a chupar o sangue da outra menina lá e tal, e aí depois ela é morta. Mas enfim, eu não sei, eu não lembro muito bem a história direito não, tá? Mas a história divertida é uma história bem legal, é instigante, e apesar de ser clássico, é uma história muito legal, tá? Pra você ler, que é fácil de ler. Tá? É uma história muito, muito legal. E bom, até esse momento aqui, né, eu mostrei pra vocês só histórias curtas. Assim, Carrie Estranha até que é grandinho, mas pro Stephen King é uma história curta, porque tem só 200 páginas. Mas no caso aqui eu apresento pra você uma história que eu não li ainda, tá? Essa aqui eu ainda não li. Mas pelo que eu ouço falar, é uma história muito fácil de se ler, que é muito emocionante, é muito boa, e acho que é muito boa pra iniciante também. Apesar de ser muito longa. Que é aqui, ó, Grande Esperança do Charles Dickens, que é um livro grandão, tá? Embora essa edição aqui, ela é pra se enganar, porque o livro tem uma fonte grande também, ó. Tá vendo o tamanho da fonte? É uma fonte grande, não é uma fonte pequena. Então, por isso que deu uma engordada aqui. Mas é um livro que eu chamo o trabalho do Charles Dickens, que é o maior romancista de todos os tempos. Ou pelo menos da Inglaterra. E tá, e aqui conta a história do Pip, que é um órfão e se desbrava pelo mundo com aventuras e tudo mais. Esse livro aqui eu ainda não li, mas é o último trabalho do Charles Dickens. Então esse aqui tá, a narrativa dele tá impecável aqui, pelo que eu ouço falar, tá? Então realmente recomendo muito que você leia esse livro aqui, caso você queira se aventurar numa narrativa maior, num livro gordo assim, né? Um calhamaço, melhor dizendo. E tal. Mas se você quiser ficar mais em livros curtos mesmo, né? Inclusive isso aqui para iniciante mesmo é muito bom. Se você quiser ficar mais por enquanto em livros curtos mesmo e tal, eu recomendo muito, muito, não ironicamente, né? Tá sem ironia aqui, que você leia Contos de Fadas. Por que não? O que foi? Você acha muito machão pra ler Contos de Fada? Eu, hein? Larga dessa, menina. No caso aqui, Contos de Fadas interessantes que... Esse livro aqui em específico é muito recomendado, eu acho, porque é o livro azul de Fábulas Encantadas, que aqui compila várias histórias de contos de fadas ao longo da história e tal. E tem aqui ilustrações também, ó, que legal, vários contos de fadas e tal, enfim. E estão, no caso, histórias curtas, né? Curtas, que você consegue entender, captar ali a mensagem, tudo mais, conseguir refletir a respeito da história. E que são boas em geral, né? Porque senão não teria durado tanto tempo aqui, Contos de Fadas. Tem aqui dos Irmãos Grimm, tem aqui do próprio organizador, André Lang, que fez o livro, que fez o conto O João Pé de Feijão. No caso aqui são as histórias originais, tá? Originais, não as histórias reformuladas, infantilizadas com o decorrer do tempo. Aqui são as originais. Tem aqui da Chapeuzinho Vermelho e tudo mais. E é muito bom que você leia isso daqui, porque é uma história fácil e legal. Não é chato, não é chatonildo. Pois bem, mas só pra lembrar, tá? Que isso aqui, como tá no título, isso aqui é um vídeo sobre o médico monstro, tá? Só pra lembrar. Muito importante isso. No caso aqui agora, eu vou trazer aqui uma sinopse não, é uma resenha sobre o médico monstro, que tá no título, né? Claro, se não tivesse no título, não traria, né? Claro, obviamente, porque isso aqui é um livro sobre o médico monstro, só lembrando, tá? Um livro sobre o médico monstro aqui, do autor Robert Stevenson, Lois Stevenson, tá? Então eu vou falar sobre ele, mas no caso eu não vou falar sobre o livro sozinho, porque no caso eu, infelizmente, não pude ali reler o livro, né? Pra poder fazer esse vídeo aqui. Então eu vou trazer aqui uma pessoa que releu o livro recentemente pra falar comigo sobre o livro. Que aqui é a minha mãe, que ela recentemente leu o livro Médico Monstro. E agora ela vai falar um pouquinho aqui da história em geral, que ela lembra da história, porque faz mais ou menos algumas semanas que ela leu, né? Não é tão recente assim. Ela pode explicar aqui um pouquinho da história do livro em cima? Diferente de você que disse que não gostou da história, eu É. gostei muito dessa história, porque fala da dualidade, né, que Uhum. existe numa pessoa, que, segundo esse livro aqui, existe um lado bom e um lado ruim em cada ser humano. E o médico conseguiu separar o lado ruim dele, ou seja, ele conseguiu se transformar em outra pessoa só usando o lado ruim dele. Mas na Uhum. verdade ele era aquela pessoa ruim, só que ele usava esse lado dele ruim para fazer as coisas que ele queria fazer, que ele tinha vontade de fazer, só que como ele, sendo médico, não, na pessoa dele sendo médico, né, respeitável, ele não tinha coragem de fazer. E aí ele se transformou naquele monstro para conseguir fazer aquilo que ele tinha vontade e não tinha coragem. Bom, essa foi a reflexão que minha mãe teve sobre o livro em geral.
né, da história do médico monstro, que é a história lá do detetive que investiga esse caso envolvendo essas duas pessoas, na real são só uma, né, e depois ele vai lá descobrir, vai lá no ápice da narrativa, vai descobrir que na real eles são a mesma pessoa. Inclusive ele é meio que o médico, que é um monstro. Inclusive tem até uma coisa curiosa sobre esse livro aqui, né, que se você acentuar aqui o vai dar o spoiler lá uma coisa do livro em si, né? O fator interessante do livro, que no caso o médico é um monstro, né? Coisa assim. E no caso lá, o investigador vai investigar esse caso durante a narrativa toda e vai chegar à conclusão que o médico é o monstro são a mesma pessoa. Inclusive, lá nessa hora que ele descobre isso, o médico e o monstro, que são só uma pessoa, vão morrer. Bom, mas como esse vídeo aqui é sobre o médico monstro, né? Então eu vou falar aqui algumas perguntas para minha mãe. Que no caso ela tá aqui as perguntas, eu vou falar aqui para ela agora, ela vai responder. Bom, sobre a dualidade humana. O que o livro te fez pensar sobre a ideia de que todos nós temos um lado sombrio? Você acha que o Dr. Jekyll é um reflexo exagerado ou realista desta dualidade? Eu não sei direito assim, mas eu acho que o escritor quis falar é que todo mundo tem um lado bom e um lado ruim. Mas só que no caso desse personagem, desse médico, ele tinha o lado ruim dele que ele desejava fazer as coisas ruins que ele queria fazer. Pisar numa criança. É. Só que ele não podia fazer essas coisas sendo ele mesmo. Ele queria se transformar em outra pessoa para poder fazer aquilo que ele tinha vontade. Próxima pergunta. Na sua visão, até que ponto a ciência deve avançar sem considerar as implicações éticas? O experimento de Jekyll foi apenas irresponsável ou também foi inevitável? Eu acho que a ética tem que estar acima de tudo. Se a ciência for fazer algo que não tem a ética no meio, eu acho que não deve ser feita. E o que o médico fez, o personagem fez, eu acho que foi errado. Foi Porque ele irresponsável. irresponsável. É isso mesmo, irresponsável. Próxima. Algum momento em que Jekyll poderia ter voltado atrás? A história te fez refletir sobre decisões pessoais que são difíceis de desfazer? Ele poderia ter voltado atrás, só que o desejo dele de fazer as coisas que ele tinha vontade de fazer foi mais forte do que a ética dele. Próxima pergunta. O que te parece mais perigoso, reprimir os nossos impulsos ou deixá-los livres? O livro te fez reconsiderar alguma dessas ideias? Tá certo que nem tudo que a sociedade manda a gente fazer é correto, né? Tem coisas que a sociedade determina que o outro tem que fazer que não é necessidade, é uma coisa muito desnecessária, uma moral muito sem sentido. Mas, todavia, é melhor reprimir, a maioria das vezes eu acho melhor reprimir os impulsos. Porque, por exemplo, se tiver alguém que tenha vontade de ter alguma coisa com criança, vamos Hum. supor assim, né? É um exemplo que eu estou dando. É claro que tem que reprimir. Última pergunta. Depois de reler, como você interpreta a relação entre identidade e controle? Jekyll perdeu o controle ou nunca o teve? Depois que eu reli a obra, eu gostei mais da obra a segunda vez que eu li do que até da primeira. Eu gostei das duas vezes, mas a segunda eu achei uma leitura melhor, mais satisfatória. Como foi a pergunta mesmo? Jekyll perdeu o controle ou nunca o teve? Nunca teve controle. Eu acho que ele nunca quis ter o controle. Nunca quis ter. Nunca quis ter. Nunca teve, mas poderia ter tido, mas não Ele teve. poderia ter tido, mas o desejo dele falou mais forte do Hum, que o que ele poderia ter feito. entendi. Bom, acabaram as perguntas, mãe. Você tem alguma mensagem a mais para falar aqui? Que você queira falar sobre a obra? Tipo, sobre citar Freud, por exemplo? Ou não? Freud não, mas eu gostaria de falar que tudo que a gente vai fazer, a gente tem que pensar bem, Uhum, agir com prudência. Não é porque a gente tem vontade de fazer alguma coisa que a gente vai logo fazer. Tem que uhum. primeiro pensar,
raciocinar para saber que aquilo que a gente está fazendo se é realmente correto ou não. Agir com razão, não só com emoção. Pois é. Muito bem, esse aqui foi o vídeo sobre o Médico Monstro, que teve muito foco no livro, né, claramente. Pode ver ali pelo tempo e tal. Bom, eu espero que você tenha gostado desse vídeo, tá, meu amigo nerd? Bom, se você gostou, deixa o like, compartilha se quiser e se inscreva no canal e veja todos os vídeos aí e todos os vídeos aí do canal e me dê muitas views.